Pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje estamos aqui para mais um bate-papo sobre a coletânea Além do Véu da Verdade, né? Com um dos autores, o Eduardo Cassi. O Eduardo é escritor, roteirista de livros, HQ, ficção e realismo histórico, né? Ele também tem um senso de humor muito legal que eu deveria estar esperando no conto e eu não estava esperando, né? Ele também é autor da série Tempos de Sangue, né, que tem diversos livros, O Andarilho das Sombras, Deuses Esquecidos, é, Guerras Eternas, O Despertar da Fúria e Ruínas da Alvorada. Ele também tem uma HQ, né, que chama Gengibre e o Teia Escarlate, que é baseada neste universo. E ele também tem uma coleção de livros que é da coleção Vikings. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente para a galera. Olá, primeiramente queria agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E é isso aí, eu sou Eduardo Cassi, sou escritor e roteirista. Comecei minha carreira na literatura fantástica com a série Tempos de Sangue. Depois já emendei na saga Vikings, que também tem livros e quadrinhos. Uhum. Tem obra solo de Segunda Guerra, que é o Cala Boca Fido. Um trabalho mais recente é um quadrinho que é o Gengibre. E hoje a gente está aqui para falar de um conto muito legal que eu escrevi com Muito, eu muito legal, cara. Putz, e eu digo assim, muito legal foi participar desse universo do Beraldo, que é riquíssimo e me sim, proporcionou sim. criar algo que eu gostei bastante. Então, espero que vocês curtam esse papo aí. Muito bem. E assim, o Eduardo ele também participou de algumas coletâneas, né? E nessas coletâneas a gente tem, né? Não posso deixar de falar da nossa Ana Merger, porque disseram para mim que ter a Ana na sua coletânea é boa sorte. Você confirma isso, Eduardo? A Ana hoje é aquilo que eu sempre falo, ela é a mestra das palavras, é uma escritora fantástica. Para mim é uma das melhores contadoras de histórias que existe. Eu Sim, não tô falando Brasil, estou falando no geral, geral. porque ela tem um dom que é muito legal, que ela te pega pela mão, vai te levando pela narrativa dela, você se sente parte da história, até que, né, você se torna íntimo dos personagens. Isso, eu comecei E o caçador dela, eu tava ansioso, mas cara, a prosa dela é maravilhosa, né? sim, essa sabe o que está fazendo. E tive a honra de participar das coletâneas ela é a organizadora. Tem uma que nós somos co-organizadores, que é a Medieval, Contos de uma Era Fantástica. E tem Uhum. outras maravilhosas, Excalibur, Duendes, Magos. Ela tem um vasto trabalho nessa área de literatura fantástica. Muito bem. Eduardo, então conta pra gente, né? Como que começou a sua jornada? Porque tudo que você faz, você faz assim, cara. Eu comecei a seguir você quando eu soube da coletânea, aí eu vi você os vídeos na CCXP e você tem um senso de humor único, né, cara? Olha, é assim, é curioso, né? Vamos falar da literatura. Eu não comecei na literatura. Uhum, Na verdade, meu primeiro livro foi um livro de poesia, lá no longínquo ano de 2000, né? Então faz bastante tempo. Mas na literatura fantástica, meu livro de estreia foi Andarilho das Sombras. uhum. E eu posso dizer que eu me surpreendi, porque até hoje é meu best-seller, vendeu dezenas de milhares de exemplares. É o livro que as pessoas comentam, li três, quatro vezes, e isso me deixa muito feliz. Uhum. E você comentou até do lado do humor, né? Que eu sempre tenho esse lado. Sim, sim. E quando eu falei isso com um colega, ele falou, cara, você leu o Andarização? Eu falei, não, eu não conheci. Ele falou, cara, quando você lê o Andarilho das Sombras, apesar de ter o humor do Eduardo, que ele até falou, eu até esqueci assim, tem o humor do Eduardo, mas é uma aventura séria, né? Sim. Aí ele falou, então prepare-se para se surpreender. Então eu tô ansioso. E, gente, os 5 livros estão na promoção, viu? Ah, que maravilha. Valeu pela divulgação. E, cara, é o seguinte: o que eu acredito? Eu acredito que o conteúdo sério ele não precisa ser sisudo. Uhum. Existe uma grande diferença entre você ser sério, passar informação, passar conteúdo,
e ser sisudo, aquela pessoa que está... aprenda isso. Não, eu nunca gostei disso. Uhum. Antes de ser escritor, minha formação é análise de sistema. Eu sempre dei palestras, eu sempre dei palestra tanto para estudantes, quanto para profissionais da área, quanto para empresas. E o meu foco foi como que eu posso passar informação do jeito que ela possa ser absorvida, ela possa ser lembrada e as pessoas possam ter uma boa experiência. Uhum. E juntando com esse meu lado descontraído, eu falei, cara, com humor a gente consegue fazer isso, a gente consegue brincar, a gente consegue trazer as pessoas para perto, vamos dizer assim, da gente e Uhum. passar essas informações. Quando eu estou escrevendo meus livros, por exemplo, O Andarilho das Sombras, que é uma ficção histórica, o que eu penso? Em primeiro lugar, livros são personagens. A Uhum. ambientação é importante? Importante. A época é importante? Importante. Mas se você não tiver bons personagens, nada disso se sustenta. Não adianta você ser o melhor, a pessoa que melhor descreve um cenário, que melhor descreve um ambiente, se você não tiver personagens que se sustentam. Concordo. Então, eu sempre gostei de observar as pessoas. Observar as pessoas conversando na praça, as pessoas conversando no ônibus, as pessoas conversando no seu Uhum. ambiente de trabalho, enfim, pessoas que eu conheço e convivo, pessoas que eu não conheço. E com essas observações, com esse dia a dia, eu sempre tento pegar os meus personagens fictícios e torná-los mais realistas possíveis. Ou Uhum. seja, cada personagem tem a sua voz, tem a sua identidade, tem o seu caráter e as suas características. Porque eu, como leitor, acima de tudo, me incomoda bastante aqueles livros que você só sabe quem é o personagem porque o autor escreve Fulano falou, José falou, João falou, senão, porque José e João falam igual, não tem essa característica, não tem essas identidades. Uhum. E mesmo que a gente fala de família, de irmãos, cada um tem sua personalidade, cada um tem seus trejeitos, cada um tem as suas características. Eu sempre passar isso nas minhas obras. Como tornar os personagens únicos e com identidade. Esse é o objetivo. Então, eu queria perguntar para você, né? Quais são seus autores favoritos e as suas inspirações? Cara, pô, falando de Brasil, eu sempre gostei muito de Machado de Assis. É, cara, gosto muito de poesia, Carlos Drummond de Andrade, porque eu acredito que a poesia te ajuda muito a escrever prosa, porque Uhum. quando você às vezes lê aquela frase curta, aquela estrofe, você fala, cara, ele em uma frase curta descreveu uma vida, vamos dizer assim. Uhum. Então, sempre gostei de ler poesia, sempre gostei de ler Álvaro de Azevedo, vários autores brasileiros. Internacionalmente, pô, Anne Rice, Bernard Cornwell, Stephen Pressfield, tantos autores, então, dentre o próprio Tolkien, então, dentre, Sim. dentre os meus preferidos seriam esses. Lógico que, assim, no debate pronto, estou esquecendo de vários, Ah, com porque certeza. de cada. Eu brinco que, assim, de cada autor a gente tira uma experiência legal. Então, não tem essa de qual que é o melhor livro que você leu. Tem o melhor livro que eu li até agora, ou até esse momento, porque tem Uhum. momentos que você tá mais para um tipo de livro, tá mais para um tipo de história. Então, de cada autor, de cada história, de cada estilo, a gente tira alguma boa experiência sempre. Ah, muito bem, muito bem. É, eu também gostaria de saber, agora que eu falo, né, que é a escolha de Salomão. Dos seus livros, qual é seu favorito? Tem que escolher um? Pô, cara, olha, eu vou no Andarilho das Sombras, cara, Uhum. porque foi um momento que eu estava numa transição, eu estava um momento profissional muito difícil, porque eu estava, tipo, burnout total, porque, como eu disse, eu trabalhava Análise de na área de sistema. tecnologia, exatamente, então era 20 horas, 16 horas, 14 horas, num batidão totalmente enlouquecido, Uhum. eu estava perdido dentro de tarefas. Eu estava sendo. O Eduardo Castro estava sendo resumido a uma pessoa que faz tarefas. E, e no momento que eu escrevi esse livro, eu falei: não, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu sou, é isso que eu estou fazendo nesse momento.
E quando eu escrevi esse livro, quando eu coloquei lá minha alma nessa história, ela saiu de num grito, vamos dizer assim, né, se a gente pudesse fazer uma analogia, e nesse momento eu acredito que foi o momento de virada de chave. Então, para mim, é o livro que eu considero mais. Mas, né, todos os outros Uhum. são importantíssimos. Por exemplo, o primeiro livro da saga Vikings, o Berserker, me mostrou que eu poderia sair desse território que eu estava durante muitos anos, né, que é uma série longa, a série Tempos de Sangue. Quando eu migrei para os Vikings, que eu saí da fantasia medieval e fui para a ficção histórica. Aí eu falei, cara, saiu uma obra que as pessoas estão comentando, estão gostando, estão Cara, indicando. e a Acho estética, é assim, o do Andarilho das Sombras, ele tem uma estética muito bonita, mas a do Vikings tá linda aquelas artes, cara. é o Aquilo te nosso chama querido de Eric Sama da editora longe. Draco. É, Aquilo te exatamente. chama, né? Então, e ele é só capista? Não, ele é editor, ele tem os livros, ele é autor também, ele escreveu Uhum. Guirlanda Rubra, Lâmina Celeste, Ah, são livros excelentes também. uhum. Mas, né, então, nas minhas obras, por exemplo, no Vikings, ele foi o capista e também o editor do livro. Ah, legal. Porque assim, cara, chama de longe o estilo, a estética. Você fala, porra, que é isso aqui, né? E uma delas tá o título e uma face em fúria, assim, né? Que me Sim, lembra um pouco as antigas artes do A Filha do Gigante de Gelo, né? Que você vê o Conan, assim, com aquela face sim, muito sim. legal, bem espada e feitiçaria, né? E agora vamos lá. Dos seus livros, qual que é o seu personagem favorito e aquele que você escreveu e teve um retorno do público que você não esperava? Porque às vezes a gente escreve o taverneiro e todo mundo ama o taverneiro, mas porra, esse cara só tacou um copo no meio de uma briga e, Sim. né? Ó, um personagem que eu gostei muito de escrever da série Tempos de Sangue é a Tita, que é uma imortal, que ela começa a aparecer a partir do segundo livro, Uhum. que é Os Deuses Esquecidos. É uma personagem que ela é irreverente, ela é uma imortal muito antiga, então ela já viveu muitas coisas. Então mas ao contrário de muitos imortais, ela ainda não está com aquele peso dos séculos. Ela Uhum. ainda quer Entendi. viver, quer fazer muita coisa, quer descobrir. Que o público adora esperadamente é o próprio Harold, que é o protagonista da série Tempos de Sangue. E tem um outro personagem que aparece no primeiro livro do Andarilho, que é o Edred, que ele não é protagonista, mas está participando de grande parte da jornada, que a galera comenta, ama, me xinga. Não vou falar, né? Todo mundo Não vou gosta do dar nenhum personagem spoiler. cinzento, né? Isso, mas são personagens que são bem interessantes. Muito bem, muito legal. Agora vamos falar do conto? Claro, Muito bem. Vamos lá. O conto é Você Não Passará. Certo, gente? Eu fui ler o conto. Este é um daqueles contos que a gente não pode falar muito para não dar spoiler, tá? Mas assim, ele é divertido. Se você tem no mínimo 30 anos, você vai se divertir muito mais ainda pelas referências colocadas. É, eu digo que esse é um dos meus favoritos, tá? Dessa coletânea. Todos são muito legais, mas esse me surpreendeu porque eu ri. Eu ri em voz alta, eu entendi as referências, eu gostei sabe, do paralelo entre personagens. Então, gente, não passará. É muito, muito gostoso de você ler. É uma ótima introdução é, para ficção científica, para o universo do Beraldo, porque mesmo o Beraldo tem alguns momentos um pouquinho sombrios, né, no mundo dele. Então, eu recomendo, certo? E sem entrar em detalhes ainda, né? Conta pra gente da onde que veio essa ideia, você recebeu o convite, como que o Beraldo reagiu. não, o Beraldo, ele veio conversar comigo e falou, Cássio, eu tô, né, fazendo uma coletânea do meu universo, e já tem diversos autores, né, que estão fazendo as suas Uhum. obras, e eu gostaria que você participasse. Aí a minha primeira reação foi: Beraldo, eu não escrevo ficção científica, Beraldo. Eu não é.
não é uma área que eu trabalho profissionalmente. E Uhum. ele falou para mim, cara, você conta histórias. E o jeito que você conta histórias, eu gosto, por isso que eu tô te chamando. Aí eu falei, cara, agradeço muito, estou muito feliz, mas será que eu consigo dar conta, né? Porque Certo. assim, eu tenho uma premissa profissional que é respeitar o meu leitor acima de tudo. E Uhum. para respeitar o meu leitor acima de tudo, eu também tenho que me respeitar no sentido de eu vou conseguir entregar o meu melhor, porque assim, eu tenho dezenas de obras publicadas, livros, quadrinhos, contos. Pode ser que o leitor só leia aquela obra minha e não leia mais nada. Se ela for uma obra mais ou menos, qual vai ficar a impressão do leitor em relação ao meu trabalho? Pô, o cara escreve mais ou menos, o cara quer. Né? Não, então, assim, eu posso fazer uma obra que o leitor não concorde com o final, eu posso fazer uma obra que eu mate alguém que ele não goste, eu posso fazer uma obra que eu dou um caminho que ele não espere, mas ele não vai poder dizer que foi uma obra desleixada, que eu fiz por fazer. Uhum. Essa é a minha premissa profissional que vem me guiando desde que eu decidi me tornar um escritor. Legal. E daí, conversando com o Beraldo, eu falei, ok, Beraldo, eu sou realmente um contador de histórias, leio ficção científica, eu sou um leitor de ficção científica, mas não escrevo ficção científica. Você Uhum. acha que dá para ser um negócio legal? Ele me apresentou ele me mandou um documento que ele tem com os personagens do universo dele. Não todos, que é um universo muito vasto, mas tem, Sim. vamos dizer assim, os principais personagens. E ele falou: Ó, vou te indicar duas raças que eu acho que dá para você fazer um negócio legal. Uhum. Que foram os Yaidars e os Nabora. Eu li a descrição, li algumas coisas que já falava sobre as características, os potenciais, as fraquezas, como era, quais eram os estilos. Eu falei, pô, eu acho que dá jogo, Dá pra brincar. dá para brincar. E daí eu conversei com ele e falei, olha, eu vi os nomes que você me apresentou, são excelentes ficcionistas, e aqui eu falo excelentes mesmo, que é uma galera de altíssimo nível. Ou coletânea que reuniu uma galera que sabe o Cara, que faz. sim, com certeza. Essa tá memorável mesmo, não é porque eu Sim. estou participando, mas o pessoal que foi selecionado manja muito. E eu conversei com o Beraldo, falei, Beraldo, eu topo fazer, mas eu não vou entrar vamos dizer assim, numa ficção científica hard, porque eu não consigo fazer isso com competência. Hum. Eu não vou conseguir Cara, gerar um. discordo porque eu adorei essa história, tá? Não, eu digo assim, eu não de repente eu não conseguiria ser uma ficção científica hard, vamos dizer assim, como outros autores que estão na coletânea escrevem. Uhum. Mas eu vou escrever para você uma aventura que vai ter esse elemento da Space Opera, né? Que acima de tudo da É uma Space space Opera, opera. com as tuas raças, e vou criar com a minha cara, com a cara do Cássio, com a identidade do Cássio. Sim. E aí, né, eu me empolguei mesmo, gostei, eu até estava escrevendo um outro projeto. Eu dei uma pausa, porque eu falei, não, deixa eu imergir nesse mundo, criei lá a primeira versão do conto, deixei lá uns dias lá dar uma descansada clássica, vamos Certo. dizer assim, e depois reli, né, fiz alguns acréscimos, fiz alguns cortes, mandei para o Beraldo e já esperava vir lenha. Falei, pô, né, o cara, além de ser o editor e o criador do mundo, o cara é um puta do escritor também, né? Então, vamos ver o que ele achou dessa ousadia que eu estou fazendo no universo dele. E veio uma resposta que tipo, me deixou extremamente feliz. Ele falou, cara, adorei, gostei pra caramba. E no próprio documento ele me devolveu só alguns detalhes. Olha,
dentro da. Aqui pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler. Então, por exemplo, dentro dos Nabora, trabalha mais com a ideia do fio da existência, da natureza, Uhum. né, É porque. essas características dos Aham. personagens. Porque eu fiquei Dos feliz Yardars, do Nabora, porque assim, eu fiquei interessado na raça deles depois que eu conheci nos jogos de guerra. E você sim, foi o primeiro a utilizar um Nabora, mas que a sim. gente conheceu mais dele interagindo com a própria raça. Exato. Aí, né, daí tinha algumas cenas lá Uhum. relacionadas à alimentação, a veneno. Ele falava, cara, é uma raça que aguenta o tranco. Então, se você quer falar que eles estão É, passando mal. eles fazem os Klingons parecer uns fracotes, tá ligado? Ele falava, então se você quer que eles passem mal, pega pesado que precisa ser heavy Aham. metal. E Cara. ele gostou que eu peguei essa essência deles gostarem da cultura dos humanos, por exemplo. Então você vê que o conto tem várias referências Tem a isso. diversos. Já os Yardar ser mais uma sociedade mais militarizada no sentido Não, não. de Você, ordem. peraí, Oi? você trocou. Você Ah, trocou desculpa, desculpa, os Labora, isso. Não, Ser uma sociedade mais militarizada no sentido de seguir sim, uma linha, de seguir sim. esse negócio do respeito, do natural, enfim, Uhum, e até quando o conto ele começa com essa ideia de um personagem dessa raça quebrando esses limites e começa a história nesse ponto. Então, assim, quando ele deu esses feedbacks e quando uhum. ele falou, cara, muda isso, acrescenta isso, aumenta isso para ficar mais factível, eu falei, pô, agora mesmo peguei, fiz as dicas que ele deu, não Uhum. tinha nada que ele me pediu para mudar em relação à história. A história que eu entreguei foi a história que vocês estão lendo, vamos dizer assim, só tem as adições. Devolvi, ele falou, cara, é isso, fechou, muito obrigado. Eu falei, eu que agradeço de poder ter me desafiado em escrever uma ficção, e ainda mais uma ficção num universo tão rico que é o teu. Cara, ficou muito boa. Então, pessoal, nós começamos a nossa aventura, né, com dois irmãos de Arridar, o Roliço e o Dentuço, pousando a nave deles numa região desértica. Eu adorei, porque eles são viciados, como todo Yarridar, eles são viciados na cultura da Terra, mas eles são viciados em rock e fantasia. E a nave deles é mantida na base da fé, gordura e silver tape. Palavras minhas, certo? Eu gostei muito dessa apresentação. A interação deles, o diálogo, dois irmãos, sendo irmãos, né? É, e eu gostei muito das referências que você coloca a Schwarzenegger, Stallone Cobra e novelas, certo? Cara, funcionou muito bem pra mim nesse momento, né? E aí, pessoal, em contraparte, nós temos o Candace, que é o Nabora, né? Ele é um guerreiro da ordem natural, caçando jovens do próprio povo que roubaram uma relíquia, certo? Ah, então você vê um reflexo ali, porque os Eridar são apaixonados pela cultura humana, eles não querem saber da cultura deles, estão à procura de tesouros, né? É, e agora os Nabora, uma cultura essencialmente de guerreiros, extremamente parecida com os samurais em castas, né? E aí nós temos toda uma experiência, porque, como eu falei, eu só tinha visto os Nabora nos jogos de guerra. A forma que o Eduardo apresentou naquele momento, o diálogo, o combate, a cena de ação bem sucinta, cara, de boa, me lembrou muito os primeiros filmes do Kurosawa, em especial o Yojimbo. Né? O que você pode falar da apresentação desses dois paralelos aí? Não, sim. Quando eu comecei os estudos para fazer os personagens, eu já, eu já defini muito bem como seriam, né, os estilos. Uhum. Os estilos, né, dos irmãos, apesar deles não serem adolescentes, mas é praticamente um adolescente
querendo descobrir o mundo, querendo e pegar um tesouro, como você mesmo disse, vivendo de uma cultura estrangeira, vamos dizer assim, que é a cultura da Terra, até uma cultura estrangeira que ela não é do mesmo tempo deles, que a história se passa anos e anos no futuro. Uhum. Em contrapartida, você tem, como você disse, uma sociedade que você tem algo muito parecido realmente com os samurais, com essa história de cheia de regras, vamos dizer assim, Respeito à até, tradição, né? até mesmo limitações, vamos dizer assim, Uhum. né? Porque quando você tem que seguir dentro de uma ordem, de uma regra, você de repente se limita. E você pode ver que toda a primeira parte do conto, e aqui também não vou dar spoiler, é baseado nessas regras e limitações. Uhum. De um lado, Candace, que ele está tentando manter a ordem, não tirar as coisas da ordem que eles acreditam, que vem desde os seus antepassados. É, que é uma coisa que E você, o Beraldo colocou sobre os Nabora quando ele apresenta, que sim, eles têm que lidar com as tradições deles e lidar com a verdade, que eles não estão sozinhos no universo, eles têm que se adaptar à tecnologia e a uma sociedade isso, intergaláctica maior, né? exato. E do outro lado, você tem um jovem dessa mesma raça, um jovem, não, alguns jovens, que também tiveram o começo de vida criado nessa ordem, nessas regras, mas que, por outro lado, caramba, né? Para eles não faz sentido. E Uhum. por ser uma sociedade extremamente rígida, você tem um desfecho de batalha, você tem um desfecho de violência, querendo ou não. Sim, Não tem como ser diferente. sim. Eu E, gostei, né, foi extremamente isso. sucinto, cara. Me lembrou demais Yojimbo ali, viu? E aí você tem o encontro desses mundos. Você tem Uhum. nossos amigos com aparência de sapo, vamos dizer assim. É, que eles são sapos, né? Sapos Sim, espaciais, né? sim, que Então. estão nessa pegada da aventura, do tentar trazer a cultura pop para a vida deles. Eles não querem ser Uhum. apenas espectadores, eles querem vivenciar algo. E Aham. a segunda parte do conto é em relação a isso, Uhum. com essa sociedade samurai militarista que fala: caramba, como isso aconteceu, como eles fizeram o que eles fizeram e como a gente vai conseguir reverter essa situação. E tem esse lado dessa rigidez, com essa, vamos dizer assim, falta de controle, até porque eles são bem caóticos, eles vão Uhum. vivendo momentos, o planejamento deles é o que vai acontecendo, eles vão resolvendo, vamos dizer assim, Uhum. e tem essa fusão entre É, tem esses esse dois. conflito cultural, né? Isso, esse conflito e essa fusão no sentido do encontro dessas duas raças, e a partir desse momento que vai se desenrolando o desfecho do conto que você leu, e já faço convite para os leitores Uhum. conhecerem também, e E, espero que curtam. então, pessoal, então nossos irmãos de Arridar encontram o que eles procuram com a ajuda de um radar do dragão, certo? E opa, a gente conseguiu o que quer, vambora, mano, certo? Muito bom. E aí nós voltamos, né, pro Kandasai, em uma conversa muito legal com um oficial amigo dele, que eles falam dos conflitos dele com os Pravi, que é uma raça que eu gosto muito, e eu sempre imaginei esses dois, como seria uma treta entre esses dois povos, que eles são basicamente, tipo assim, eles são basicamente Wookiees, né? Eu achei muito legal essa conversa, porque eles falam de guerra, de cicatrizes e a gente percebe, né, do peso que isso tem sobre um soldado, né, alguém que acredita, né. Então, né, o nosso comandante descobre que os irmãos roubaram um item importante de um templo. É muito legal você mostrando a interação com os membros do templo, sabe? E aí inicia-se uma missão de recuperação, certo? E nós somos levados, né, ao entreposto 5, que ele é mencionado em alguns, é, até parcialmente em um conto ou outro, e nos livros principais do Beraldo, certo? Aí nós conhecemos
A mãe da nossa dupla, né, do Dentuço e do Roliço, que é viciada em novela e carga pesada. Cara, eu senti um ambiente muito familiar trapo ali. Você pegou pesado com os soldados falando da guerra e depois você foi para um ambiente bem familiar trapo, cara. Essa foi mesmo a sua intenção? Ah, cara, é aquilo que eu lembra no começo da nossa conversa, que eu falei que eu adoro observar as pessoas conversando? Aham. Vamos dizer assim, entre aspas, samurai, ele não vai ter o mesmo estilo de conversa, Uhum. até de dilemas e enfim, de necessidades que uma senhora, uma idosa mãe, né, desses figuras aí, que fique na maior parte do tempo na sua casa, que está mais preocupado com os afazeres do lar. Então, assim, acima de tudo, eu quis criar uma obra de. Em todas as minhas obras eu faço isso. Eu crio ficções que sejam factíveis. Uhum. Quando você falou do templo, eu pensei, como que dois desses seres sem treinamento militar, sem experiência em batalha, conseguiriam invadir um templo protegido e levar um artefato importantíssimo. E daí eu desenvolvi essa cena para que ela fosse factível. Chegando em casa, como seria a mãe deles? Porque geralmente assim, você pode ter um filho que é um porra louca, que é um maluco, e a mãe lá ô filhinho, vem comer, vem, né, ali, põe a roupa suja para lavar. Então é como você disse, o Família Trapo, porque a realidade é algo que eu Ah, falei, ficou deixa eu muito dar uma legal. voz verdadeira a essa Uhum. mãe, a esses filhos, aos personagens, né? Bom, então nossa equipe, né, chega ao Entreposto 5, nós temos uma noção melhor, uma discussão melhor do ambiente, que eu gostei muito, né, as referências nas naves, né, as decorações, que a gente vê como os Earridar são caóticos, né, individualistas no gosto deles, certo? Aí nós temos, né, Noboras versus Yahidar. Uma mãe brava, porque foi uma questão eu achei muito interessante. Um grupo de guerreiros agiu de uma forma que uma senhora visse como se fosse mal educada, né? Temos um choque cultural e uma lição de moral divertidíssima, pessoal. E é só isso que eu posso falar sobre o conto. Por favor. Não, é isso mesmo, né? Porque apesar de ser rígidos, né, os Aham. nabores eles têm uma questão em relação ao natural. Se os realidades são daquele jeito, é porque a natureza, o universo, enfim, eu até conversei muito com o Beraldo sobre Uhum. isso, os fez daquele jeito. Então, isso é respeitado, né? Esse estilo deles. E como eles têm esse senso de ordem, de regras, quando eles encontrassem um ambiente que é a casa da senhorinha, no caso não é nem a casa dela, porque a casa dela, isso não é spoiler, estava lá dedetizando, não vou contar o porquê, daí seria um spoiler, a casa dela estava dedetizando, e aí Aham. ela estava nesse entreposto 5 num lugar alugado, a não ser que eles fossem mercenários malucos, bandidos mesmo, eles chegariam barbarizando, que não Uhum. era o caso. Você tinha, né, a figura de um militar de alta patente, você tinha tenentes, você tinha, enfim, toda uma classe guerreira Uhum. que não chegaria barbarizando. E como é que eles fariam isso? Para recuperar o artefato, para não dar um tiro na cara, um tiro, uma espadada na cara da senhorinha, e nem, né, causar alguma coisa mais grave na figura dos dois irmãos. E foi aí que eu pensei no como eles iam realizar esse feito. E você terminou o conto mostrando que até o guerreiro mais rígido tem um pouquinho de senso de humor, né? Exato, dentro de um limite. Dentro de um limite moral, ele tem um senso de Exato. humor. Cara, terminou muito divertido, porque eu achei que foi o balanço perfeito ali. Eu me diverti muito com esse conto, né? Eu espero a gente ver mais desses personagens, que o Beraldo já disse que por ele esse universo vai continuar, né? Ah, sim. Cara, eu não tenho mais nada a dizer sobre o conto porque eu não quero dar spoiler de você. Sim. Não, é isso. Então, assim, quem gosta de batalha
tem batalhas. Quem gosta do suspense, do que vai acontecer, do como vai se ter o desfecho, tem. Quem gosta do humor também está lá. Uhum. Então, é um conto que eu trabalho. A identidade, eu brinco, a identidade Cassi, que é você ter essas várias facetas. Eu vou chamar de humanas, mas no caso não são humanos, Uhum. essas facetas individuais dentro da história. Então, Cara, tem batalha, tem o mistério, tem a aventura, tem o humor, e agora falta só os leitores se divertirem, né, terem boas sensações e experiências com essa leitura também. muito bem, pessoal. E eu recomendo vocês darem uma olhada não só nesse conto, mas em todos, né? Conhecerem o universo do Véu da Verdade. Bom, agora, né? Vamos lá, Eduardo. Conta pra gente quais que são as novidades e spoilers que você pode dar para 2025. Vamos lá. Uma que acabou de sair, assim, foi em 2024, mas foi em dezembro. Foi a minha nova HQ Gengibre, que também foi um desafio que o Rafael Fernandes, da editora Draco, editor de quadrinhos, me fez, porque eu vinha escrevendo uma sequência de ficções históricas, né? Uhum, Então, além da série Tempos de Sangue, que são os imortais, os vampiros, depois veio Vikings, depois veio o Druida, que fala dos celtas, durante o Império Romano, vamos dizer assim, o ocaso dos celtas, vamos dizer uhum, assim. Depois tive uma história muito legal junto com o Thiago Palma, que foi o Cala Boca Fido, que é uma história na Segunda Guerra Mundial, que retrata os brasileiros na Itália ajudando a erradicar o nazismo. E o Rafael ele me fez um desafio. Ele falou, cara, por que você não escreve uma história fora da ficção? uhum. Você tá com vontade de fazer? E eu tava com vontade de fazer alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu vou escrever um realismo mágico. E eu escrevi esse realismo mágico que se passa na década de 80 no Brasil, em alguma cidadezinha que pode ser a sua cidadezinha. Muitas pessoas que leram falam, cara, você tem certeza que você veio aqui na minha cidade para escrever essa história? E o legal é isso, foi esse o objetivo mesmo. Que Quando eu falo legal. uma cidadezinha, pode ser a sua cidadezinha. Pode ser até uma capital que nos anos 80 a gente sabe que era bem menor. A gente tinha bairros extremamente tranquilos e pacatos, mesmo na capital aqui de São Paulo, Uhum. Guarulhos. Sim, sim. E ele conta a história da Adelaide, que era uma biscoiteira, mas biscoiteira no bom sentido, calma, gente. Ela faz biscoitos, ela faz quitutes, que são apreciados tanto na vizinhança, quanto até pessoas vêm de longe para comprar esses biscoitos, Uhum. que além de serem saborosos, muitos juram que são mágicos. E a história começa nesse ponto. O que esses biscoitos, o que a Adelaide, o que essa magia pode fazer para as pessoas, vamos dizer assim. Então é uma história de realismo mágico que passa se passa na década de 80 aqui no Brasil, e é um quadrinho que foi desenhado pelo Pedro Balduino. Então, é uma Gengibre que foi roteirizada por mim e desenhada pelo Pedro Balduino. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó. Uhum. Ele fez um trabalho maravilhoso, que são diversos estilos artísticos. Então, tem desde lápis, colagem. Cara, é uma história que foi um desafio escrever, mas agora que eu estou recebendo o feedback da galera, que né, ela está começando a chegar para as pessoas que apoiaram no Catarse, e também está começando a ter esses retornos, cara, Que foi bom, maravilhoso. cara, que legal. E para esse ano de 2025, vai sair um livro novo Uhum. também dentro do estilo, vamos dizer assim, realismo mágico, que também é um estilo diferente que eu nunca tinha trabalhado antes, e se passa aqui também no Brasil, na década de 1960. E por enquanto é isso que eu posso falar, porque o livro ainda está sendo fechado, está sendo trabalhado, mas vai sair esse ano. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Agora, Eduardo, fala pra gente o que que você gosta de fazer pra relaxar. O que que deixa a tua família louca? O que deixa minha família louca. É, que você gosta de fazer, pessoal, cara, eu não aguento mais essa música, não aguento mais esse filme, pelo amor de Deus. Ah, cara, eu gosto muito de. Eu gosto muito de. Cara,
Eu escrevo ouvindo música. Aham. Eu gosto de escrever ouvindo música. Eu gosto de. Ultimamente, sabe o que eu tenho deixado minha família louca? Os vídeos, cara. É. Porque eu começo a gravar. Então, assim, não só a família, é muito legal, porque eu moro aqui numa casa, então, O tantos pessoal vídeos. fala assim, os vizinhos já olham pela janela assim, ah, o Eduardo tá de top de peruca. Não se preocupa não, é Não, normal, é e cara, normal. eu vou te falar, por causa para aproveitar melhor a iluminação, Aham. várias vezes eu gravo assim, perto das janelas. A galera para assistir. Depois da cena, tem gente que aplaude, tem gente que subia. Quando eu tô gravando na sacada, aqui na frente de casa, o pessoal da rua para. No começo, eu confesso que eu tinha vergonha, que eu falava, caramba, que vergonha. Hoje já tem problema. Então, assim, vira e mexe eu tô gravando, vira e mexe eu tô fazendo essas Uhum. brincadeiras. Aí, às vezes, eu ponho minha mulher para gravar, até meu filho grava também. Então, é bem, bem legal nesse sentido. E tô tendo um retorno maravilhoso, porque Cara, olha que estão interessante. muito divertidos. Na verdade, Cara, perguntaram pra mim se você era comediante stand-up. Eu falei, não, ele é autor, ele é escritor. que legal, perguntaram para você. É porque E eu mandei olha, pro amigo meu e falei assim, rapaz, já apareceu na praça? Eu falei, não, ele é um autor, né? Ele falou, manda pro Carlos Alberto de Nóbrega o vídeo. eu vou te falar um negócio. Olha que coisa interessante. Ah, Além de professores que comentam que já mostraram em sala para os alunos algum tema que eu falei sobre Idade Média, sobre guerra, muito, eu estou ganhando muitos leitores através disso daí. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está na nossa bolha de escritor. Então a gente tem uhum, aquele público que é o público que já conhece o nosso trabalho, ou que conhece os blogs, sites de literatura que falam do nosso trabalho. uhum. O humor ele consegue abrir um leque bem interessante. Então, várias pessoas que chegaram em mim através dos vídeos da doutora Curandeira, por exemplo, de humor, chegavam e falaram, cara, você escreveu um quadrinho sobre Segunda Guerra? Escrevi. Pô, você tem aí? Tenho. Manda autografado. Teve um que faz pouco tempo comprou toda a saga Vix, os quadrinhos, que é desenhado pelo Carlos Seco, aliás, abração, Carlos, e os livros, comprou o pacote inteiro. E ele falou, cara, nos teus livros tem esse humor ácido que você também faz aí nos teus vídeos? Eu falei, cara, tem bastante. Comprou, isso foi, acho que em outubro, se eu não me engano. Em janeiro, ele, cara, já li todos os livros, estou começando os quadrinhos. Cara, eu tô atrás de ficção nórdica, de mitologia nórdica agora por causa dos teus livros. Não era algo que eu estava começando, não tinha tido muito interesse. Então abriu um público que eu não esperava. Tem sido um retorno muito positivo. Cara, que legal, que bom. E fala pra gente, você tem algum filme, série que você gostaria de recomendar pra galera? Cara, vamos dizer assim. Filme, eu gosto muito da trilogia do Senhor dos Anéis, eu gosto bastante. Uhum. Eu, tem muitas diferenças em relação Claro, aos com livros, certeza, sem com dúvida, certeza. Mas mas eu ainda acho é excelente. Mas eu acho que ele gerou um interesse para os livros. Isso Uhum. eu acho legal. Que nem às vezes as pessoas comentam: o filme foi diferente do livro. Não importa, porque isso às vezes pode gerar o interesse de uma pessoa que nem conhecia esse É. universo, que não conhecia o tema, a procurar os livros. Então, gosto muito, gosto. Sério, ultimamente eu tenho assistido muita coisa documental. Eu gosto muito disso daí. Por exemplo, a última série que eu Ah, assisti eu foi na também, Apple cara. TV, que foi sobre a guerra do Vietnã, que eu achei muito Muito boa, interessante. muito boa. Uma outra também que eu gostei foi em 1971, ano que o ano que a música mudou o mundo, alguma coisa assim. Eu não Uhum. lembro exatamente também da Apple. Então, ultimamente eu tenho visto muito séries É, documentais. um que eu falo que é um documentário que você tem que assistir pelo menos uma vez na vida é aquele Blackfish. Sim. Né? Blackfish é excelente. E eu assisti aquele do O.J. Simpson, que é recente, que também é Ainda muito não bom, vi, cara, ainda não vi esse muito daí. Tá legal, na muito lista lá. legal, pô, né? Eu sei, E eu gostei também e como diversão, gostei do Cobra Kai, cara. cara, Foi Cobra muito. Kai, ele é
o interessante é que o Cobra Kai, a gente não teria o Cobra Kai se não fosse o Barney Stinson no How I Met Your Mother falando que o Johnny era o herói da história, né? Pois é. Então, eu acho que é Então toda a assim, ironia da cultura eu pop. gostei muito do começo, as temporadas do meio começaram a ficar meio mornas, mas a última agora, o final, A a temporada última final. temporada acho que justificou, foi bem legal. Aham. Não vou dar spoiler porque é muito recente, mas foi merecido o final, vamos dizer assim. Ah, legal. Muito bem. E tem alguma animação que você gosta, eu gostaria de recomendar? Cara, Castlevania, eu gostei muito do primeiro, não aquela a primeira temporada que lançaram lá Uhum, do próprio Drácula, eu achei uma animação muito legal, cara. uhum. Eu achei legal E a também história. quer estragar o dia lá é o. Ai, como é que é o. Ai, do, da Garça, como é que é o. O Garoto e a Garça? Eu gostei, o Ah, é Garoto e a muito Garça. bom, é muito E bom. tem também, caramba, fugiu o nome daquele que é o irmão, os dois irmãos durante a Segunda Guerra. Ah, do Túmulo dos Vagalumes? Cara, O você é Túlio um Magalu. monstro, velho. Você é um monstro, não recomendo isso, não. Eu nunca mais. Eu precisei de transfusão de líquidos. Não tinha mais lágrima no meu corpo. Isso, essa daí me Nossa, desgraçou, mas que destrói. obra-prima, mano. Isso acaba com você mais do que Marley e eu. Ou sempre é seu lado. Exato, Nossa, cara, exato, que acaba com você. obra-prima. Obra-prima. Um que eu assisti recentemente que eu falei, eu achei que eu não ia gostar, mas a animação tá muito boa, é aquela nova animação do The Witcher. A da sereia lá? É, da sereia, eu gostei. Eu Sim, achei legal. Porque a primeira eu achei boa, mas o problema é que o Geralt não era o feiticeiro protagonista. sim, Nessa ele sim. tá de protagonista e ele tá bem legal. Eu Foi gostei legal muito mesmo. dessa Eu vi animação, né? também. Então, e bom, pessoal, o Eduardo ele tem um site dele, onde você pode encontrar os livros dele, mas também estão na Amazon. Mas no site dele tá a coleção completa do Andarilhos das Sombras e outros livros em promoção. Nós estamos gravando agora em março, pode ser que algumas coisas tenham mudado, mas procurem lá antes, né, Eduardo, antes de procurar em outras plataformas. Ou, Vai tudo autografado, vai com marcador exclusivo. essa era a minha Tem dúvida. todo um O carinho. site é direto com você. Isso, exato. Ah, mas o pessoal pode falar com você em direct se quiser uma coisa especial? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, porque é muita gente que comenta, que escreve mensagem, mas eu respondo todas. E Uhum. pode falar direto comigo que eu resolvo. Ah, legal, tá vendo, pessoal? Dá uma olhada lá, porque o pessoal não entende que a nossa fantasia nacional é excelente. Os nossos autores são Sabe o fantásticos. que a gente é pior que a fantasia estrangeira? Oh, por quê? Na grana. Só isso. Porque, cara, porque é verdade. As obras estrangeiras já chegam com um marketing forte, às vezes já chega com série, já chega com filme, já chega com uma tiragem muito grande. É só isso. Em termos de qualidade, a gente tem profissionais escrevendo histórias tão boas aqui quanto lá fora, assim como a gente tem profissionais medianos lá fora e medianos aqui. Então não Uhum, tem essa diferença em termos de qualidade. O que a gente perde feio para as obras estrangeiras é em questões de grana e de marketing. Tirando uhum. isso, mesmo nível, cara. Mas sabe uma coisa que a gente ganha? O quê? Na interação dos autores É com o verdade. público, porque É não verdade. importa quantos mil seguidores que você tem, eu vejo que a maioria dos autores eles tiram algumas horas ali Sim. para pelo menos responder, dar um ok, muito obrigado, sabe? Eu acho isso É, muito hoje importante. faz parte do meu trabalho Hum, tirar um tempo para responder os comentários que me marcam nas redes sociais, que me marcam no YouTube, por uhum. exemplo, que me mandam direto por e-mail. Então, eu tiro um tempo diário para fazer essa interação, sim, porque é um respeito, né? A pessoa É, cara, é investiu. um respeito. E eu brinco, a pessoa investiu dinheiro, mas ela investiu o bem mais precioso dela, que é o tempo. Uhum. Dentre milhares de obras, ela escolheu a minha para ler. Então, quando eu vejo ou me marcam, eu sempre tiro esse tempo para conversar, para comentar, para pelo menos dizer muito obrigado. Muito bom. Então, Eduardo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou você acha que a gente esqueceu? Não, cara, acho que falamos das obras e, né, quem estiver assistindo e quiser me seguir no Instagram, ou TikTok, ou aqui no YouTube, Eduardo Cassi, em todas as redes você consegue me achar. E eu tô Muito por bem. lá, Muito bem. fazendo brincadeira e Uhum. divulgando
Agora, te fazer uma pergunta. Você leu a trilogia original do Beraldo? Ah, você acredita que eu tô com ela, mas É. ainda não consegui ler toda? Ah, tá. Porque eu queria te fazer uma pergunta assim, porque assim, na primeiro livro, Véu da Verdade, eu tenho ainda a versão original, né? A primeira, não a comemorativa. E assim, tem uma raça que era, tipo, eles eram os Klingons, que eram os Sanjons. E nas outros dois livros eles meio que ficam de lado, sabe? E Sim, sem falar que eu acho que. Eu sempre gostei dos Selonianos, mas eles foram ficando mais babacas conforme o tempo, sabe? Eu não sei porquê. entendi. Né? Aí eu queria perguntar a sua opinião sobre isso. Não, como eu não li, eu não consigo opinar, É. mas eu tenho ela aqui, mas eu não consegui ler ainda. Ah, cara, eu acho que você vai gostar bastante. E o Beraldo ele faz uns plot twist assim que você não espera. Sim, Né? Então, pessoal, quem puder, dê uma olhada, mas leia uma coletânea para conhecer o universo, não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, é uma ótima introdução ao universo e a outros autores, para vocês conhecerem os estilos, né? Mas é isso, Eduardo. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro, viu? eu que agradeço o convite, muito obrigado, valeu pelo papo, curti demais. Eu também. Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, esse é o Eduardo. Essa foi um episódio especial da Toca do Aventureiro do Além do Véu da Verdade. Até a próxima!